Galera, olha só. Não foi eu que escolhi, a minha ideia era fazer um trabalho antes da prova e corrigir o trabalho e fazer a prova, como a gente sempre fez ao longo do ano. Porém, nesse dia 5 do 11 vai acontecer algo muito legal. Eu vou com um terceirão lá para Pop Revisão no Petri, escutar umas músicas e me divertir, enquanto vocês vão estar aqui trabalhando. Sacanagem, né? Mas assim, olha. Calma. Ia ser trabalho. E tem pior, tá? A turma B vai ter 2 aulas comigo, não uma, nesse dia, que é na semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Eles iam fazer 2 trabalhos de física e de matemática no mesmo dia, mais a prova. E eu não vou estar aí para ajudar. Tá entendendo? Ou seja, acabar arrumando todo mundo no final do ano. Pô, cara, eu posso ser o maior filho da mãe, mas não nesse ponto. Então assim, ó, eu vou fazer nesse dia, eu não vou estar aí, vai vir alguém aqui aplicar um simulado, vamos fingir que é prova. Vamos fingir que é prova, entendeu? Todo mundo sempre em posição de prova, eu distribuo e tu te vira. Mas não vai estar valendo nada. Na quinta-feira tu vem com a tua prova que tu tentou fazer no tempo hábil, certo? E a gente corrige junto. Aí tu vai ver, meu Deus, eu ia tirar 3, caramba, não posso me ferrar desse jeito. Ó, tenho que melhorar naquela questão, naquela outra. Pronto. Aí depois que a gente corrige na quinta-feira, a gente marca para outra semana a prova. Para que o ninja que já está passado não faça a prova e não vaze, eu guardo o trabalho para mais próximo do final do ano. Faltando uns 3, 4 dias para acabar o ano, a gente faz um trabalho em dupla com consulta. E ainda dá uma chance para a galera que está mal da nota, dar mais uma bombada e conseguir uma notaça. Porque eu vou estar presente, eu vou poder ir ajudar o grupo que empacar. Pode ser? Beleza? Então, ó, simuladinho de matemática, dia 5 do 11. Como a gurizada B vai fazer o simulado de física e matemática, eu também já vou disponibilizar para vocês depois o simulado de física, como uma tarefa. Ó, faz o simulado de física como tarefa, a gente corrige na próxima aula. Aí assim a gente vai ter uma última avaliação mais próximo do final do ano, um trabalhinho de física, um trabalhinho de matemática, para dar aquela levantada final na nota. Mas assim, é aquela história, né? O trabalho, mais o outro trabalho, que daí divide, né? É, boa pergunta, isso ainda não pensei nisso. É porque agora é um terceiro trimestre, agora tá difícil. Mas dá no Podia mesmo ser que na as duas nossas. É, eu não pensei nisso. Eu acho que não, sabe por quê? Porque a nota da feira, além da nota mais cruel, que eu dei a nota mais técnica, a nota de jurado também entra. Ou seja, já vai ter uma nota que vai dar uma ajudada na galera. E vai ser separada, né? Vai ser separado. Aí se eu faço mais 2 trabalhos, pô, aí as provas vão ficar muito diluídas. Aí o cara tirou 0 e 2 na prova e fica com média 7, também não dá. Certo? Então eu vou pensar com carinho sobre isso. Boa alternativa. Eu estou pensando em fazer 8 questõezinhas. As 8 questõezinhas. Certo? As 2 provas, né? É um simulado. As 2 provas. Isso. Pessoal, agora sim, dado o recado, vamos se concentrar na página 16. Vamos nos concentrar. Dada a função f de x igual log de 2x mais 4 sobre 3x na base 10, calcule o valor de x para que f de x seja 0. Aonde vai o 0? Não é no x, né, galera? É no f de x. Como é que é a definição de logaritmo mesmo? Ou seja, se eu tenho lá log de a na base b igual a x, o que eu escrevo? Deixa. B elevado a x igual a a. Obrigado. Como é que fica aqui então? 10 elevado a 0, que é o logaritmo. É igual a 10 elevado a 2. 2x mais 4 sobre... Eu só apliquei a definição. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. 10 elevado a 0, 1. O 3x está dividindo, passa... Pronto, letra para um lado, número para o outro, fica 3x menos 2x igual a 4, x igual a 4. Cuidado, será que esse x igual a 4 não viola nenhuma condição de existência? Não, tem que ser maior que 10. A base é diferente de 1 maior que 0, e é 10, valeu. Esse cara tem que ser maior que 0. Tudo positivo. Ao substituir o 4 positivo aqui, tem como dar 0? Não. Tem como dar negativo? Não. Então tá tranquilo. Solução é o próprio número 4. Essa número 1, mais perigoso, é o cara dar uma amarelada. Olha, meu Deus, o que eu vou fazer? Que você tem calma e só aplica a definição de logaritmo, ele mata. É a única forma de fazer a questão? Não. Eu estava fazendo, só que eu acabei não lembrando desse papo de passar e tal. Daí eu pensei, pô, algum número que vai zerar em cima e o número que
2, porque 2 vezes menos 2, 4. Vai zerar. Se colocar menos 2 aqui dá 0. Isso. Só que o log de 0 não é 0. Daí eu pensei nisso, mas como o caminho não tinha outra escolha. Entendi. Ó, foi legal a tua maneira de fazer tu, né? Poderias pensar o seguinte, ó. Para que o logaritmo dê 0, o logaritmando tem que ser 1. Lembra? Log de 1 em qualquer base dá 0. Aí deveria ter igualado isso tudo a 1. Também funcionaria. Beleza? Certo? Valeu a tentativa, isso que importa. Muito melhor do que, ai meu Deus, não consegui, não fiz nada. Tudo deu, se virou. Pessoal, olha a 2 como ela é assustadora também. F de x é uma função definida por duas sentenças. 1/3 elevado a x, cx menor que 0. E f de x é log de x na base de 1/3, cx maior que 0. Para calcular o f de 9, eu uso a expressão de cima ou de baixo? A de baixo, por quê? Isso, só por isso, galera. Ó. Já que o 9 é maior que 0, eu uso isso. Ó. Logo, o f de 9 vai ser logaritmo de 9 na base 1/3. Como é que eu acho o logaritmo de 9 na base 1/3? Isso, só não vou colocar x porque, na verdade, seria desonesto, né? É o y, né? 1/3 elevado a y é igual a 9. 1/3 elevado a y é igual a 9. Pode ser, eu inverteria já esse aqui, ó, ficaria menos y. E 9 é 3 ao quadrado. Menos y é igual a 2, logo y é igual a menos 2. Então achei que o f de 9 é menos 2. Depois na letra B ele pediu quem? F de menos 1. Para calcular o f de menos 1 eu uso a expressão de cima ou de baixo? A de cima por quê? Porque o x é menor que 0, é negativo. Vai ficar, pois não? Na B é menos 2. É a C? Agora que nós... A gente preocupa, meu querido. F de menos 1 vai ficar 3 na 1, né? Porque para tirar o sinal negativo inverte, não é isso? Então f de menos 1 deu 3. É a letra C. O que ele pedia na letra B? Também é f de menos 2. F de menos 2 também é a expressão de cima, já que o x é negativo. F de menos 2 vai ficar igual a 3 na 2. F de menos 2 deu 9. Na letra D, o que ele pede? F de 1/3. Qual expressão que eu vou usar? 1/3 é 0,333. É maior que 0. É a expressão de baixo. F de 1/3 fica log de 1/3 na base 1/3. Quando o logaritmando e base são iguais, 1. Aí nem precisa aplicar a definição. É só lembrar daquela regrinha prática. 1. Letra E. Ó, função composta. A gente já calculou por acaso o f de menos 1? Ah, o f de menos 1 é 3. Então eu tenho o direito de colocar no lugar disso 3. O f de 3 nós já calculamos? Não, né? O f de 3 não. Uso qual expressão para calcular o f de 3? A de baixo, né? Pensa comigo, ó, qual é o número que eu vou elevar a 1/3 para dar 3? Menos 1, né? Tem uns logaritmos que são tão lógicos que o cara nem precisa aplicar a definição. De cara o sujeito percebe. F de 3 é menos 1. Logo, a f de menos 1 é menos 1. Finalmente, o item E, aliás, o item F, o que ele pede? De 3. O f de 3 nós acabamos de calcular. O f de 3 é menos 1. E nós já calculamos o f de menos 1? O f de menos 1 é 3. Então tu vê, era mais interpretação do que difícil mesmo. É interpretativa essa questão. Muito bem. Professor, Pois não. é que essa daí tipo, eu não fiz, Ah, daí eu deixa. só vi uma que... Beleza, sem problema. Para uma questão discursiva seria importante, né? Tu pelo menos apresentar esse passo aqui para mostrar que tu sabe que o f de 3 é menos 1, É né? que você passa fez no rascunho. Sim, sim, sem problema. Pois não? Ai, eu não entendi direito. Aí. A gente queria calcular o f do f de menos 1. Porém, a f de menos 1 nós já tínhamos calculado antes, ó, e dava 3. Então
então eu tenho o direito de, no lugar disso, já que isso vale 3, substituir por 3. Aí, no final das contas, a minha pergunta foi, qual é f de 3, então? Como 3 é um número maior que 0, eu usei aquela expressão e coloquei 3 ali. Aí eu poderia ter igualado a y, né, e ter dito que 1/3 elevado a y é igual a 3, certo? Só que aí eu perguntei pra galera, qual é o número que elevado a 1/3 vai dar 3? A galera percebeu de cabeça que ia ser menos 1, porque quando eu elevo 1/3 a menos 1, eu inverto ele, aí dá 3, certo? Por isso que a gente já veio daqui pra cá automaticamente. Beleza? Parabéns mais uma vez pela participação. A letra G, quase que eu esqueço a letra G. F de menos 1 mais f de 3. F de f de 3. F de menos 1 a gente já fez? Tá aqui, ó. F de menos 1 deu menos 1. E a gente já fez f de 3? Também, ó. Que é 3. Menos 1 mais 3, 2. Muito bem. 3. Questão 3. A função f definida de r com mais e um asterisco. Que história é essa mesmo? Sempre esqueço. Ah, os positivos. Assim é os não negativos, né? E assim é os positivos. Esse é o famoso domínio. E esse outro aqui? Obrigado. Diz que a função é f de x igual a log de x na base a. E ele afirma que o a é um número entre 0 e 1. Marque verdadeiro ou falso. No item A ele diz que o gráfico dessa função vai ser assim, ó. Passando pelo ponto 1 do eixo x. É crescente essa função? É decrescente, né? Se ela é decrescente, o gráfico deveria ser assim, né, gente? Por isso que ficou falso. Ela é decrescente, ela não é crescente. E também falou outra parte, quando o 0 for menor que A, menor que 1. Daí ela vai ser decrescente. Exatamente. Ela vai ser decrescente. Letra B. Se x cresce indefinidamente, f de x também cresce indefinidamente. Só se ela fosse assim, né? Mas ela é assim quando x cresce, y, f de x decresce. Sacana o cara. Tanto a A quanto a B o cara colocaria verdadeiro se ele não lembrasse quando uma função logarítmica é crescente e quando ela é decrescente. Letra C. Se x igual a 0, f de x, que é o y, dá 1. Ele está dizendo que se eu boto 0 aqui, a resposta dá 1. Ele está dizendo que log de 0 na base A é 1. Qual é a condição de existência para o logaritmando? Maior que 0. Então, se é 0, nem existe. Sacana esse cara foi, né? Na verdade, é o contrário, gente. Log de 1 em qualquer base é 0. Agora, log de 0 nem existe. Tá beleza? Então, esse cara foi sacana até agora. Ele só fez pegadinha do mal. Trocou uma função crescente por uma decrescente, fez afirmações que seriam verdadeiras para uma, mas era a outra que estava na jogada, e depois quis confundir o aluno com a definição lá, log de 1 em qualquer base é 0. Aí ele sugeriu que o log de 0 em qualquer base dava 1. Mentirosão. Não existe. Esse cara aqui é satânico. Letra D e letra E. O domínio da função é os reais com um maisinho e um asterisco. Foi exatamente o que a questão falou no enunciado, né? A resposta já estava ali. E letra E. O conjunto imagem é igual ao contradomínio da função. Está dizendo que a imagem são os reais. Esse é o gráfico verdadeiro, não é isso? Quanto que essa reta sobe? Infinitamente. Quanto que essa curva desce? Infinitamente. Quer dizer que a imagem vai a mais infinito e a menos infinito. Os reais. A imagem, por incrível que pareça, é os reais mesmo. Tinha um nome especial, né, para a imagem para a função cuja imagem igualava o contradomínio. Era quando não sobrava. Sobrejetora. Né? Essa função acabou ficando sobrejetora. Eu botei foto porque a imagem eu achei que não era igual porque tinha mais o asterisco, daí ficava... Pois é, mas olha só, o x, esse é o domínio, né? Mas quanto mais eu aproximar o x de 0, mais a função vai crescer.
E como não existe limite para isso, eu posso sempre me aproximar mais de zero. Né? Mesmo que tu pegue um número 0,0000001, eu posso ir lá e colocar mais zeros, 0,0000001. Fiquei mais próximo de zero que tu. Aí tu vai lá e bota mais zero, eu vou lá e boto mais zero. A gente sempre vai poder se aproximar de zero. E quanto mais próximo de zero, mais infinito vai ser o valor do logaritmo. Dá pra aumentar o y sem chegar ao zero. Exatamente, dá para aumentar infinitamente o y. Que viagem isso, né, cara? Isso é uma viagem. Mas, tu vê, o teu erro não foi um erro absurdo, né, cara? Porque no começo mesmo, enquanto a gente não aceitar bem que a imagem da função logarítmica vai de mais infinito a menos infinito, só com a intuição é possível falhar mesmo. Mas parabéns por ter trazido a discussão à tona. Vamos que vamos! Questão 4, questão bonitinha também a questão 4. Esta figura representa o gráfico da função log de x na base 3. Então tu vê, o cara foi lá e fez o esboço de um gráfico de uma função logarítmica crescente. Ele disse que ia passar no 3 ali, ia dar um certo resultado. Ele disse que ia ter o 27, ia dar um outro resultado. E tem até um número mais para frente ainda, um número um pouquinho mais para frente, que ele não disse quem era, ele chamou esse número de K. E ele falou que esse número K também dá um outro resultado ali em cima. Esse é o eixo Y, aquele é o eixo X. Ele garante que o gráfico é o gráfico da função log de x na base 3. Ele chamou esse ponto de ponto A, esse de ponto B e esse de ponto C. E aqui ele chamou de O. Origem. Se OA é igual a BC, o certo era ter um tracinho ali. Ele está dizendo que esse tamanho, tá vendo? É igualzinho a esse. Logo, quanto vale o K? Tem que calcular o log de 3 depois do 27 na base 3. Isso. Para descobrir o valor de A e de B. É isso aí. Pensa bem, isso aqui não é um X? Posso calcular o valor de A, não posso? E Y é igual a log de 3 na base 3. Quanto é o Y? 1. Oba, achei o valor do A, ó. 1. De B até C vai dar 1. Se do 0 até o A tem uma unidade, do B até o C também tem uma unidade. Se eu achar o B, eu vou achar o C automaticamente. Como é que eu acho o B? Log de 27 na base 3. Obrigado pela participação. Vai dar 3. Log de 27 na base 3. A pergunta é, quem que eu devo elevar a base para dar 27? 3, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Poderia ter feito, né? 3 na y igual a 27, 3 na y igual a 3 na terceira, logo y igual a 3. Eu faltaria o 27 e toquei o 3 para frente. Perfeito, ótimo, usou a propriedadezinha, muito bom. Quanto vale o C, portanto, meus amigos? Claro, estava uma unidade de distância, já que esse tamanho era igual a esse. Achei o C. Agora igual o Y a 4. Claro, o Y, né, é o C nesse caso. Logo fica 4 é igual a log de K na base 3. 4 elevado a 3. Não é 3 elevado a 4? Ui, que perigo, né? 3 elevado a 4 é igual a K. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Tu vê, né, cara? Eu te ensinei isso, faço isso toda hora. Uma gota de desatenção e arruinar a minha questão. K é igual a 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Muito bem. Professor, não dá para intuir ali que é isso, já que é 3 na 1, 3 na 3, aí depois vai para 3 na 4? Cara, daria para fazer sim, daria para fazer, mas eu confesso que é importante, né, nesse começo aí a gente ter calma e tentar demonstrar tudo. A gente tem que se preparar como se todas as questões que a gente pudesse enfrentar na vida fossem discursivas e que eu tivesse que provar para as pessoas o que eu estou falando, certo? Mas eu confesso que o cara está muito férreo em logaritmo, tem um ABCDE, ele pode pensar um pouquinho, parar para pensar e matar 81 sem sujar a mão. Nesse começo eu recomendo que a gente faça as continhas todas. Pois não. Na questão 3, eu tenho a B, porque na outra página diz que quando crescente, quando x aumenta, a expressão vai aumentando. Pois é, mas o problema é que ela é decrescente. O gráfico que ele fez ali estava errado. A letra A já era falsa. O gráfico era para ser assim, ó. E o gráfico estava assim, ó. Beleza? É isso aí, galera. Muito bem. É assim que a gente deve fazer, sempre tentando aparar todas as arestas. Pode passar pela porta com dúvida, meu querido. Questão 5.
professor, Manda. vou te perguntar, esqueci. Aquela função ali é decrescente porque o A é menor que 1, certo? Isso, só porque o A estava entre 0 e 1. Muito bem. Questão 5. Na figura a seguir, B e C são pontos do gráfico da função. Mudou um pouquinho a função, ó. Y é igual a log de x na base 1/2. B e C, olha lá. E os pontos A e B têm coordenadas 2 e 0, 32 e 0. Respectivamente. Determine a área do trapézio ABCD. Então, mais uma vez, ele pegou o gráfico de uma função logarítmica e o gráfico ficou assim, ó. Está nitidamente decrescente. Ele foi lá e marcou alguns pontos nesse gráfico. Chamou esse ponto aqui de ponto B, chamou aquele ponto ali de ponto A, chamou esse ponto aqui de ponto C e aquele ponto ali de ponto D. Ele quer que nós calculemos a área desse trapézio aqui, ó. A gente poderia muito bem separar em retângulo mais triângulo, mas eu acredito realmente que a maioria de vocês conseguiria fazer essa separação. Por isso eu estimulo vocês a lembrar que a área do trapézio é a média das bases vezes a altura. Já que tem duas bases, tu não usa nem a grande nem a pequena, tu faz a média delas para multiplicar pela altura. Para eu poder calcular a área desse trapézio, eu tenho que entender então que o AB é a base menor, o CD é a base maior e a altura é esse tamanho aqui, né? Concorda comigo? Porque assim, ó, o trapézio, geralmente a gente olha o trapézio assim, ó. Esse aqui é o AD. Concorda comigo? Certo? Isso aqui é a base maior, que seria do C ao D. E a base menor é isso aqui. Na verdade eu desenhei errado. Eu estava desenhando certo, na verdade, mas a gente coloca as bases em pé. Vou deixar assim o trapézio, ó. Vai ficar bem fácil de compreender. Como é que sabe que essa aí é a base? Aí que está, na verdade, as bases do trapézio são os lados que são paralelos. As bases de um trapézio são os lados paralelos. Por isso que esse lado não é paralelo a esse, então essas são as bases. O grandão é a base grande, o menorzinho é a base menor. Então seria o que? Deixa eu ver agora. Esse seria o D e esse seria o C. Esse seria o A e esse seria o B. Certo? Isso seria a altura. Essa é a base maior e essa é a base menor. Ele disse que as coordenadas do ponto A é 2, 0 e a do ponto D 32, 0. Resumindo, ele está me dizendo que isso aqui é 2, isso aqui é 32. Quanto é que é a altura do trapézio? Quanto? Obrigado. Só falta descobrir a base maior e a base menor. Mas espera aí, ó. É esse tamanho aqui a base menor, não é isso? O x é 2, dá para calcular o y? Dá, né? Só jogar na fórmula. Y igual a log de 2 na base 1/2. Quanto que eu devo elevar o 1/2 para dar 2? Menos 1. Achei a ordenada do ponto B. Menos 1. Logo a altura menor é do 0 até o menos 1. A base menor é do 0 até o menos 1. Dá quanto? 1, né? O tamanho, o negativo não faz sentido. Que é uma área, é um comprimento. Se 0 é nada, menos que 1 é buraco negro. Certo? Não dá para... Eu digo buraco negro porque teria que ser menor que o nada. Teria que tragar o objeto para algum lugar. Como é que eu acho a ordenada do ponto C? Log de 32. Se ficar ruim de fazer de cabeça, tu aplica a definição. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Inverte dá menos y. Fatora dá 2 na quinta. Logo y é menos 5. Do 0 até o menos 5, qual é o tamanho? 5. É isso aí. A igual a 6 vezes 15. A igual 90. Como ele não falava unidade de comprimento, o A, unidade de área. Eu calculei no retângulo do triângulo. Sem problema nenhum. É o que eu faria. É o que eu faria. Eu só decorei a área do trapézio no terceirão, meados do terceirão. Aí de tanto eu usar, e na verdade eu não decorei no começo. Foi algum professor que falou, é só fazer a média das bases. Aquilo me satisfez. Eu já tinha decorado que era a base vezes a altura, retângulos, né? Aí eu pensei, pô, se tem duas bases, eu não vou usar nenhuma nem outra, eu faço a média. Média das bases vezes a altura, foi assim que eu decorei. Galerinha, tá quase.
Questão 6. Essa é bonitinha. Na outra turma, não sei por que cargas d'água, eu pedi só as 5 primeiras da página 16. Mas os astros estavam alinhados, um colega pediu, professor, eu fiz as 6 e as 7, podia corrigir? Eu fiquei todo bobo. Olha só, a questão 6, ele primeiro dá uma tabela de logaritmos decimal. O logaritmo decimal de 1, que a gente sabe que é 0, logaritmo decimal de 2, 0, 301 e assim por diante. A curva a seguir é determinada pela função y igual a log de x. Se ele não falou nada da base, nós já temos que supor que a base é 10. Obrigado. Função crescente, como era de se esperar. Ele disse que aqui era o número 1. Ele marcou ali o 2, o 3 e o 4. E fez isso aqui, dá uma olhada. Ó. O cara foi lá, pode falar. Não era só até 5? Pois é, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas já que estamos aqui, eu vou fazer a 6 pelo menos. De repente aí a gente pode dar um tempinho a mais para quem não tentou a 7. Questão bonitinha também, tem umas pegadinhas ali. Ele quer isso aqui, galera, ó. Ele quer que a gente calcule essa área aqui, ó. E essa outra área quadradinha aqui. Ele quer a soma dessas áreas achuradas. Bem bonita a questãozinha. Como é que é a área de um retângulo? Lado vezes lado, pode ser base vezes altura. Essa base é 1, né, galera? Se eu descobrir quanto vale isso aqui, eu multiplico por 1 e deu. Essa base vale 1, se eu descobrir quanto é aquilo ali, deu. Mas espera aí, quando o x é 2, esse resultado aqui fica o log de 2. Se eu boto 3 na função, aquilo ali fica o log de 3. Se eu boto 4 na função, aquilo ali fica o log de 4. Tu concorda que essa altura é log de 3 menos log de 2? E essa aqui é log de 4 menos log de 3. Então vai ficar assim. 1 vezes log de 3 menos log de 2. Log de 3 é 0,477, não é isso? Log de 2 é 0,301. Essa altura dá... Certo? Aí multiplicando dá 0,176 a área desse primeiro cara. O outro que é mais fininho, 1 vezes. Isso vai ser log de 4 menos log de 3. Quanto é que é o log de 4? 6? 0,2, o dobro do outro. Menos 0,477. Tudo bem? Para achar esse tamanho aqui, né? Vai ficar 12 menos 7... 5, 9 menos 7, 2, 5 menos 4, 1. Deu 0,125 vezes 1, a área dele deu 0, como eu queria a área das duas regiões achuradas, 11 vai 1, 7, 8, 9, 10 vai 1, 3. Alguma observação? Deu log de 2. O colega que me pediu essa questão na outra turma, ele até acertou a questão. Aí ele pediu, professor, eu só achei engraçado que deu log de 2, tem alguma propriedade aí que eu não enxerguei? Aí, na hora de fazer a conta para eles, eu não fiz desse jeito, que eu acho que é o jeito mais intuitivo de fazer. Eu primeiro calculei, fiz uma expressão. A área vai ser 1 vezes log de 3 menos log de 2, mais 1 vezes log de 4 menos log de 3. E aí fiz um algebrismozinho, usei as propriedades, ficou só o log de 2 no final. Cancelou tudo, sobrou só o log de 2. Ou seja, só precisaria usar a tabela uma única vez por essa outra técnica, né? Mas eu achei tão prática essa forma de fazer. E para que, como eu sempre gosto de dar alguma coisa um pouco diferente numa turma e noutra, né? Para quem vai olhar os vídeos depois poder ter uma gama maior de pesquisa, eu fiz então a correção diferente nessa turma e na outra. Aliás, as correções nunca são iguais, eu vou te confessar, não tenho como repetir uma aula idêntica. É humanamente impossível dar a mesma aula para uma turma e para outra. A não ser que a turma seja muda e que o professor seja muito, né, muito bitolado. Como a gente sempre está interagindo com vocês, falando e vocês estão enriquecendo a aula, nunca vai exatamente no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Bom, então assim, para uma próxima tarefinha, para quem de repente não arriscou, fazer a 7 ali, a parte de logaritmo dela é boba. Só que o cara interpretar o que está sendo dito ali é bem desafiador. Então seria legal tu arriscar aí para uma próxima tarefinha, a página 16, a questão 7. E faltou corrigir na página 19
a letra B, foi isso? A1, letra B, né? Então vamos lá. Página 19. Eu não consegui corrigir a número 1 lá na outra turma, então estamos um pouquinho na frente, o que é um bom sinal. Página 19, exercício 1. Eu fiz a letra A, né? Mas é a C, Como? é a C agora. Não, é a B. A B, a B. Eu só corrigi A, eu acho. Tem gente que fez na sala mesmo. Mas eu não cheguei a corrigir. Na frente aqui não tem lugar. Aí entra. Isso seria o A de novo, unidades de área. Parabéns pela observação. Pessoal, log de 8x mais 1 na base 5 é menor ou igual a log de 6x mais 19 na base 5. Como é que é o primeiro passo aí? Eu posso eliminar os logaritmos que têm a mesma base. 8x mais 1. Por que não inverteu? A base é maior. Exatamente que nem a inequação exponencial. A base era maior que 1. Letra para um lado, número para o outro. 2x é menor ou igual a 18. X é menor ou igual a 9. Acabou? Não, né? Nós temos que respeitar duas condições. 8x mais 1 tem que ser. Logo 8x maior que menos 1. X maior que menos 1/8. E além disso tem a outra condição de existência. 6x mais 19 maior que 0. 6x maior que menos 19. X maior que menos 19 sextos. Para que eu escreva a solução adequada, eu vou ter que respeitar essas três inequações concomitantemente. Eu vou ter que respeitar as três ao mesmo tempo, por isso que a gente recomendava que vocês fizessem a intersecção, que é o que está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quando eu for escrever x maior que menos 1/8, menos 1/8 é 0,125, né? Vai ser isso aqui, ó, x maior que menos 1/8. Se eu fosse escrever esse conjunto, seria menos 3, ele viria mais da esquerda, seria aberto em menos 19 sextos. É inútil escrever esse último conjunto, porque esse conjunto, respeitando ele, eu já respeito de baixo. Ou seja, a intersecção entre esses dois dá o próprio conjunto de cima. Por isso que essa aqui poderia ser desprezada. Porém, fazer bem bonitinho, né? Vamos fazer a intersecção, é o que está rabiscado em tudo ao mesmo tempo. Aberto em menos 1/8, fechado em 9, de menos 1/8 até 9. Solução. X pertencente aos reais está o quê? X é maior que menos 1/8, menor ou igual a 9. É isso aí. Ah, ótimo, obrigado. Solução ficaria aberto em menos 1/8 até 9, fechado. Esse aberto pode ser trocado por parênteses também lá no mesmo. Muito bem. Show de bola. Sim. Aberto. O cara agora tá com mania de Cara, quando o cara começa a trabalhar com logaritmo, dá a sensação de que vai ser muito mais difícil. Se tu perceber que, cara, se tu dominar a definição de logaritmo, base elevada a logaritmo é igual a logaritmando, tu vai matar a maioria das questões. Dá mais uma exercitadinha. Eu combinei com a galera lá pra, de repente, ó, como vocês sobraram uma gotinha de tarefa ali, vale a pena, de repente, antes de a gente começar a progressão geométrica, arriscar na página 21, deixa eu selecionar mais uma ali, ó. Página 21, vamos fazer, ó, vamos fazer as ímpares. Vamos fazer a 1, a 3, eu acho que aquelas, vamos fazer as ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. É a nossa última tarefa de logaritmo aí. Cara, a
apostila de matemática, depois de terminar essa tarefa, vai faltar progressão geométrica. Física vai faltar um pouco mais de coisa. Física vai faltar um pouco mais. Lembra que no final do último trimestre eu roubei umas aulas de física para matemática? Para a gente terminar as apostilas juntos? Essas 2, 3 aulas que eu roubei eu vou acabar pegando, porque matemática eu bato super tranquilo, tô com uma boa folga, e física tem um pouco de matéria a mais para passar, certo? Só para tu saber que vai rolar aí um escambo mais uma vez de aulas. Show de bola, tô muito satisfeito. O ideal de repente é tu aproveitar e começar agora, ó. Arrisca agora. Dá pra fazer umas 3 desses minutinhos que estão faltando. Aí eu vou na carteira tirar dúvida. 7 minutinhos, ó. Dá um gás que vale a pena, meu querido. Professor, Sim.